Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Pediram para que eu comentasse um pouco o que eu achei da prova de professor de educação infantil lá na prefeitura de Guarulhos. Fui fazer a prova lá em Guarulhos e venho aqui fazer um comentário. Eu já fiz um texto, muitas pessoas já leram o texto neste domingo. Estou gravando o vídeo agora, domingo à noite, esperei abafar os barulhos. Já está bem tarde da noite já. Mas estou gravando aqui para vocês, mas no blog já tem o texto. E na descrição do vídeo estou deixando o texto para vocês aqui. Bom, eu fiz a prova na Universidade de Guarulhos, Unidade Centro. Bom, fica numa praça lá que eu não vou lembrar o nome agora. E tive um pouco de dificuldade em encontrar o prédio, a entrada do prédio. Encontrei o prédio pelos fundos, tanto é que eu deixei o carro lá. E subi uma rua. Enfim, foi uma certa dificuldade aí, mas deu tudo certo, eu fiz a prova. Compareci e fiz a prova. Antes de partir para o que eu achei da prova, já vou adiantar que foi difícil, tá? Mas antes de chegar nos detalhes, eu gostaria de falar aqui da universidade. Olha só, as carteiras lá eram, sabe, pequenas. Eu estou mostrando a ilustração para você, mas essa ilustração é até generosa. A madeira, o apoio aonde você coloca a prova e os materiais era muito pequeno. Não cabia nem a folha. Né? Imagina você fazendo a redação. Só nisso aí eu perdi 4, 5 pontos na redação e na prova, porque não tinha espaço. Eu fiz o rascunho da redação e na hora de passar para a definitiva não tinha espaço. Era um bracinho assim, um pedacinho de madeira bem pequenininho. Poxa, lamentável. Na semana passada, a Anhanguera, era tipo um quadrado assim, né? Era uma mesa grande até, com bastante espaço, dá para você colocar aqui as coisas. Infelizmente, na Universidade aí de Guarulhos, essa parte eu não gostei não. Achei a cadeira desconfortável e pouco espaço para trabalhar a prova. Agora falando da prova, o tema da redação foi baile funk e entre aí o direito dos jovens à diversão e a perturbação do sono ou do sossego dos moradores. Então, claramente tem uma problemática aí. Você tem os pancadões, o baile funk e você tem os moradores que não gostam muito por causa do barulho e entre várias situações. É um tema assim, não que eu não achei fácil. Eu até comentei no blog, não foi um tema que eu acho fácil de comentar. Porque você tem dois pontos, dois lados da moeda aí. Certo? Você tem os jovens que não têm acesso à cultura, até pelo abandono do governo. Então o que eles vão fazer? Poxa, eles vão pro funk porque eles não têm outra coisa. Então você tem isso, você não pode tirar o direito do jovem de se divertir. E você tem os moradores, coitados, os idosos que ficam sem dormir por causa do barulho. Realmente, muita gente na rua. Às vezes dá confusão. Fecha a rua, fecha as garagens. Situação difícil. Não é um tema assim muito fácil de desenvolver, né? Mas eu parti no ponto de que você não pode, né, deixar de lado o direito do jovem e também o governo precisa, de certa forma, entrar no meio para garantir o sossego dos moradores. Então, resumindo, para onde que eu levei essa coisa toda? E o governo tem que fazer alguma coisa no sentido de arrumar espaços específicos para que aconteça o baile funk. Tá? Palavra-chave. Quais são as palavras-chave? Seguinte, o que você tem que ter falado na redação? Inevitavelmente, tem que ter falado isso. Do baile funk, certo? Do direito dos jovens a ter a diversão, o baile funk, o pancadão em si, da perturbação do sossego dos moradores. Você tem que ter falado disso. E um terceiro ponto, que ficou até um pouco explícito, o comércio. Toda a redação da VUNESP, você tem que falar sobre comércio, sobre renda, sobre dinheiro. Tem que falar. A movimentação do comércio. Porque assim, vivemos num país, né, liberal, certo? Neoliberal. Então,
tudo no Brasil se move através do dinheiro. Então, na redação, você tem que procurar falar também do comércio. Esses 3 pontos eu encontrei como palavra-chave. É possível que tenha uma 4ª palavra-chave e alguns assuntos ficaram assim subentendidos, por exemplo, o tráfico de drogas, comentários sobre isso lá, enfim. É muita coisa, né? Se você for analisar, é muita coisa. O fechamento de vias públicas, a ilegalidade, o horário, enfim, muita coisa assim, como que eu posso dizer, secundária, né? Mas, primeiramente, o pancadão, o sossego dos moradores e o comércio. Esses 3, se você encaixou na sua redação, acredito que você foi bem sim, no tema e a estrutura, a gente já sabe, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dessa vez, por que eu falo que não é fácil? Dessa vez, a minha redação ficou com 28 linhas. Eu até diminuí um pouco a letra para poder caber. Lá tem 31 linhas. Ficou 3 só para baixo. E dessa vez eu tive que fazer diferente do que eu faço. Estou até com medo de que, se realmente minha redação for corrigida, eu já entro, né, no ponto de quantos pontos eu acho que acertei, que não saiu o gabarito. Tá? Mas eu tenho até medo da correção da minha redação e não ter uma nota assim acima de 8. Não for a nota acima de 8. Eu estou um pouco preocupado. Não estou muito seguro porque eu tive que mudar o jeito. Normalmente no desenvolvimento eu já exponho qual que é a solução e só ratifico na conclusão. Mas como o tema era muito complexo, eu tive que desenvolver mais. Então ficou 2 parágrafos assim grandão. E a conclusão também não ficou pequena, mas ficou um parágrafo só. A conclusão foi menor que o desenvolvimento. Sempre. Introdução e conclusão tem que ser menor que o desenvolvimento. Então, na conclusão, ao invés de ratificar uma ideia minha, eu propus a solução, que é o caso aí do governo. Achar um local. Eu estou falando assim, mas não foi assim que eu escrevi, tá? Achar um local para esses jovens, né, poderem se divertir, e, enfim, e dar um jeito de alocar, né, arrumar cadastros, senhas para os comerciantes das comunidades frequentarem esses espaços para que haja movimentação do comércio. Então, eu concluí mais ou menos nesse sentido. Esta foi a redação. Matemática estava muito difícil. Muito difícil. Olha, matemática, assim, o olho na vaga diz que eu só acertei 5. Mas no meu entender eu acertei 7. Já vou falar para vocês quais. E por quê? Eu fiz contas. Toda a questão de matemática hoje, da VUNESP, tinha que fazer muito cálculo para chegar no resultado final. E mesmo fazendo muito cálculo, eu particularmente fiz a prova real. Por isso que eu digo que eu não acertei só 5. No meu entender, eu fiz a prova real desde a primeira até a última. Pelo menos 7 eu devo ter acertado. Mas não é possível que eu fiz os cálculos. Agora, teve uma que foi pegadinha no malandro. Pegadinha mesmo. Uma de conversão de unidade. Ali a VUNESP pegou pesado. E eu caí na pegadinha porque eu não espero isso da VUNESP. A VUNESP não é uma banca organizadora que faz questão com pegadinha. Mas dessa vez fez. Então tá certo. Essa eu tenho certeza que errei. Agora, outras 2 aí pode ter sido uma pegadinha e, claro, tem uma de regra de 3 composta que eu não consegui fazer. Infelizmente, isso que eu faço vídeos de regra de 3, não consegui fazer. Acho que eu já estava cansado também. Tá uma coisa muito complicada. 80%, aí misturou porcentagem com regra de 3 composta, não é simples. Aí embananou tudo. Enfim, eu respondi pelo tempo aproximado. Não foi nem o tempo certo. O tempo que eu achei mais ou menos aproximado ali, eu respondi. Então não foi uma resposta exata. E esta, se eu errar, eu tenho, né, convicção de que realmente não foi. Agora, o que eu acho que eu acertei. A do salário, não sei se você lembra. Aí o cara ganhava X, aí gasta 2/5 com despesas, 1/3 com não sei o que, e sobra R$840. Eu lembro disso. Aí eu fiz o inverso e consegui achar a resposta. Essa eu acertei, porque eu fiz a prova real. As 3 de geometria eu acertei, porque as 3 eu fiz os cálculos. Então já dão 4.
né? A da média dos alunos, o aluno, 12 para você ter ideia, tinham 12 notas assim digitadas, ainda tinham mais 4 incógnitas, que eram notas também, 16 notas para você tirar a média aritmética. Olha só, imagina você tirar a média aritmética de 16 coisas, 16 notas. Então essa da média eu acertei, então já dá 5. A do gráfico, não é possível que eu errei aquela. No olho da vaga tá mostrando que eu errei, mas só se for uma pegadinha eu não percebi. Para mim era a letra A, tava na cara que tinha uma região lá que ganhava, que tinha uma renda pouco menor da metade, né? Pouco menos da metade do que a renda do Brasil. E seria pouco menos que 50%, daria 49%, alguma coisa nesse sentido. Para mim eu acertei aquela, não é possível. Então já dá um 6. E a dos graus. A do grau eu acertei. Porque eu fiz, 400. 360 graus. Eu fui pela lógica. 200, 180. Tá certo? 100, 90 graus. Então eu fui nesse sentido. Eu fiz os cálculos. Deu 144 graus. Agora, será que... Pode ser que eu tenha errado? Não sei. Para mim tá certo. Então acertei 7 de matemática. Pro olho na vaga aí. O olho na vaga tá dizendo que eu acertei só 5. Tá errado isso aí. Pelos meus cálculos, você que lê o texto, sabe. Na minha concepção, eu acertei 40 dessa vez. Foi menos do que na prova anterior, mas essa prova está mais difícil. Português estava média, caiu muita gramática, e gramática não é uma coisa que todo mundo adora. Então, eu considero a português uma prova média, porque caiu muita gramática. Conhecimentos específicos eu achei difícil, cobrou muito autores, muito mesmo, e principalmente caiu muita questão de uma só pessoa, Teresa Leixa Arribas, que nem é do Brasil, acho que é da Espanha. Eu acho, eu não contei, mas deve ter caído 7 ou 8 dessa autora aí. E caiu também parâmetros. Não estava muito fácil não, conhecimentos específicos. Eu achei difícil. Então, no contexto geral, a prova foi difícil. Agora você que está pensando, Rogério, o que você acha da nota de corte para corrigir? Bom, serão corrigidas 1000 redações. Eu vou dar minha opinião com relação à nota de corte. A nota de corte, no meu entender, vai ser 34, porque é uma prova difícil, né? Muito complicado. Matemática vai tirar muita gente mesmo do páreo. Pode ser que elas caiam ali, bastante posições. Mas eu acho assim, se você acertou 34, vai estar dentro. Vão corrigir sua redação e aí, seja o que Deus quiser. A redação é que vai definir as posições. Esta é a verdade. Uma redação vale 100 pontos. Os títulos é o de menos. O título acho que vale 10 no máximo. Na redação você tira, para você ter ideia, em Santo André eu acertei 6, nota 6, foram 30 de 50, né? Então imagina você tirando 6 aqui também, no concurso de Guarulhos. Então lá eu tirei 6, pelo olho na vaga, sem a redação, ficava em 500 e pouco. 510, 520, algo do tipo. Aí teve a redação, corrigiram, eu pulei 200 posições. Porque a redação teve uma nota boa. A minha nota final, a minha classificação final em Santo André foi 361. Por que eu falo aqui de Santo André? Também teve 12 mil inscritos em Santo André. Em Guarulhos teve 11 mil. Então muito similar ali. Por isso que eu digo que 34 é a nota que vai garantir que você chegue na posição 1000. Tá? O empate com 1000 ali. De 33 para menos, já acho muito complicado, muito difícil mesmo. Tá bom? É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!